Muito bem, queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso EBD em Síntese Podcast. Desta feita, a classe de juvenis, lição de número 11, que tem por título Posso Fazer a Diferença. Comigo aqui, mais uma vez, a nossa professora Milka Saldanha. A paz do Senhor, Milka. A paz do Senhor José, a paz do Senhor professor, papai, mamãe e aluno que possam estar nos assistindo. Que Deus abençoe a vocês, que essa lição venha falar muito dessa operação hoje. Perfeito, muito bem. A lição de hoje tem como texto que vai baseá-la Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E aí, a lição nós vamos tratar sobre fazendo a diferença onde estamos, fazendo a diferença com ações e fazendo a diferença pelo amor. E para começar a lição, o comentário que ele traz uma reflexão a respeito de um texto muito conhecido, de uma passagem dos evangelhos, onde um certo doutor da lei, ele vai questionar Jesus sobre quem é o seu próximo. Nós sabemos que Jesus não tinha uma relação muito amigável com os doutores e os fariseus, não por parte dele, mas por parte desses grupos religiosos, e que muitas das vezes perguntavam para tentar pegar Jesus, jogava aquela pegadinha para ver se Jesus iria escorregar. Mas Jesus, mais uma vez, consegue muito bem se sair dessa pergunta que aquele religioso, que a lei fez, apontando então para uma parábola, Milka, nós conhecemos como a parábola do bom samaritano. E aí, o que nós podemos aprender com esta parábola sobre a fazer a diferença onde nós estamos? Pois bem, Jesus ele vai responder com essa parábola e a gente vai lembrar quem são os personagens da parábola, né? A gente tem um judeu que ele vai seguindo o seu caminho e nesse caminho ele vai ser atacado por salteadores, por bandidos e é deixado quase morto. E aí vão aparecer três personagens nessa história. A gente vai ter um sacerdote, um levita e um samaritano. E Jesus usa essa parábola para ilustrar quem seria o próximo. Tanto que Jesus pergunta depois, quem foi o próximo? Foi o sacerdote, que tinha uma função dentro do templo, foi o levita, que também tinha uma função dentro do templo, mas que nenhum dos dois ajudou, ou foi o samaritano, que foi aquele que não tinha função no templo, não seguia os mesmos caminhos dos judeus, mas ajudou. Quem foi o próximo daquele judeu que estava dado como morto, quase morto, né? A gente vê que a gente tem que fazer a diferença onde a gente está. Então, a gente vê que o sacerdote e o levita, eles estavam ali passando, eles tinham uma função dentro do templo, tinham uma função religiosa, eles tinham conhecimento da palavra, eles sabiam o que era fazer o bem ao próximo, mas naquele momento onde eles estavam, eles não fizeram a diferença. Eles passaram e seguiram o seu caminho. Aí você pode até me perguntar, mas Nil, pela lei, se eles ajudassem, teria sangue, ele estava dado como morto, quase como morto, eles teriam que passar por aquele processo de purificação. Então, eles não agiram certo? Não, porque o processo de purificação seria necessário? Seria, mas isso não deveria vir antes do seu amor ao próximo. Se a gente diz que ama a Deus e não ama o nosso próximo, tem algo incoerente. Na carta de 1 João, a gente vai ver justamente isso. Como é que você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo que você vê? E diz que ama a Deus que você não vê. Tem uma incoerência. E o samaritano, ele vai fazer o contrário. Ele vai ter compaixão daquele homem e vai ajudá-lo. E ele vai fazer diferença na vida daquele homem. E a gente fica com essa pergunta, será que estamos fazendo diferença? Ou será que estamos agindo como sacerdote, como levita? Temos nossas funções na igreja, fazemos nossas funções, estamos indo aos cultos, estamos, às vezes, até postando nas redes sociais,
versículos, textos, mensagens, compartilhando pregação, enfim. Mas no dia a dia, com quem está realmente nosso próximo, está lado a lado da gente, como estamos agindo? Estamos realmente fazendo essa diferença? Estamos cuidando de quem precisa? Ou a gente está dizendo que cuida e não estamos cuidando? Perfeitamente. E é interessante porque o problema dessas pessoas, do sacerdote e do levita, não era a falta de conhecimento, foi a falta da prática do conhecimento. Eles conheciam muito bem a lei, sabia que deveriam fazer o bem ao próximo, né? E Jesus vai reafirmar um mandamento da lei. Eles conheciam tudo isso, porém não colocaram em prática, não é? Eles tinham uma teoria, mas na hora de colocar em ação, faltou a ação verdadeira de ajudar aquele homem que estava caído no chão, né? Alguns comentaristas chegam até a dizer que quando Jesus faz essa comparação, e ele disse que eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó, que realmente há um declive, né, bem alto de Jerusalém para Jericó. Alguns até afirmam que se fosse uma situação real mesmo, é provável que eles estavam saindo da adoração do templo e voltando para casa. Então veja que eles estavam servindo no templo, o levita, o sacerdote, eles estavam praticando o seu ofício, o ofício que a lei estabelecia, mas quando eles saem do momento de serviço, né, no templo, eles se deparam com a situação que eles deveriam também intervir e aí eles passam de largo, não é? Então, é muito interessante observar isso e, ao mesmo tempo, perceber que alguém que não tinha nada a ver com aquilo, que ele poderia ter todas as desculpas para não ajudar aquele homem que estava caído, porque o texto nos diz que ele foi um samaritano, ou seja, eles eram brigados, mas foi aquele homem que se compadeceu do homem que tinha sido violentado, não é? E ajudou e pagou para que alguém cuidasse dele. E a gente vê a importância disso. Se a gente for colocar isso na prática, foi uma parábola que Jesus contou, mas no dia a dia, a gente ajuda quem precisa? A gente passa e vê alguém que precisa de ajuda e a gente pode ajudar, a gente ajuda. A gente sabe, o apóstolo nos diz que o bem que a gente deveria fazer, a gente não faz, mas o mal que não deveria fazer, isso nós fazemos. É uma tendência da nossa carne, por conta do pecado. Mas nós, como somos salvos em Cristo Jesus, temos que ir contra esse lado da carne. Nós temos que ir fazer o bem e amar ao próximo. Mas você pode dizer, olha, mas o mais importante é o evangelho, e eu prego o evangelho. Amém, glória a Deus. Que a gente até toca com ponto 2, cuidando de quem precisa. É importante levar o evangelho. É importante você anunciar Cristo. Mas existe um outro lado, um lado físico, material, que também é necessário. As campanhas evangelísticas, as ações evangelísticas que nós fazemos nas igrejas, muitas vezes, como acontece? A gente vai anunciar o evangelho, vai ter uma cruzada, vai ter evangelismo porta em porta, mas tem uma ação social, tem um corte de cabelo, tem uma ferição de pressão, tem uma consulta médica, uma consulta odontológica. Por quê? Porque o evangelho também é isso. O amor ao nosso próximo, ele é transmitido em ações. Não é que as nossas obras nos levem à salvação, mas porque somos salvos, amamos a Deus, aí conseguimos amar o nosso próximo, queremos levar isso. Nós precisamos cuidar de quem precisa com aquilo que ela precisa. Se é do espiritual, com o espiritual. Se é do material, levando o material. E para o nosso adolescente isso ficar bem firme, porque se ele começa de agora a desenvolver isso, ele vai crescer fazendo assim. Ele vai crescer amando o seu próximo e sabendo amar a esse próximo. Sabendo que não é de palavras, é de atitudes. Exatamente. Então, eu creio que aquele mestre da lei, né, ele compreendeu muito bem, e Jesus foi muito perspicaz, né, ao usar um samaritano como exemplo de alguém que ajudou o próximo. Então, Jesus estava dizendo: olha, o próximo é todo aquele que precisa de você, não importa a nacionalidade, a etnia, a condição social, a cor,
aquele que necessitar de você é o seu próximo. Então, se era um homem que estava caído, não importa se passou um levita, se passou um samaritano, o importante é que quem passasse, visse a situação, precisava ajudar, né? E Jesus fala aquilo e ele diz, né? Ele faz a pergunta final para ver se o doutor da lei percebeu a realidade. E aí ele diz, qual, pois, desses três foi o próximo dele? E aí o doutor da lei, ele não diz nem um samaritano, ele diz, aquele que usou de misericórdia. Aquele que usou de misericórdia foi aquele que entendeu a realidade, e Jesus então disse, então vai e faça o mesmo. Se aparecer também alguém, for até samaritano, qualquer coisa, ajude, porque ele é o seu próximo. Deus não faz acepção de pessoas, né? Nós que fazemos por conta do pecado, mas Deus não faz, e a gente tem que aprender com ele. Jesus foi o nosso maior exemplo de amor, então a gente tem que seguir ele. Eu acho que essa lição 11, ela pode ser bem focada nisso, que Jesus é o nosso exemplo de amor. Ele amou a todos, ele morreu na cruz por todos, ele entregou a sua vida por nós, mesmo a gente sendo pecadores, fazendo mal, querendo ver a dele, mas ele se entrega por nós, e ele é o nosso exemplo de amor, né? Isso. E desde a lei, não é? Desde o Antigo Testamento, nós vemos uma preocupação muito grande de Deus com os necessitados. Não é? Jesus, ele fez no seu ministério, ajudou, mas a lei ela já estabelecia um padrão, uma forma de ajuda àqueles que são necessitados. E ela estabelece, por exemplo, ajuda a órfãos, viúvas, estrangeiros, já que o povo de Israel tinha sido também estrangeiro, né, em terra do Egito. Ela estabelece ajuda a vários tipos de pessoas, e os israelitas deveriam ser bondosos, misericordiosos, e exercendo assim o amor na forma prática, né, na forma da ação. E aí há muitos textos, né? Por exemplo, a lição cita aqui Deuteronômio capítulo 15, da ajuda aos necessitados, e então, fazendo assim também como a lei ordenava, o Senhor Jesus ensinou, não é, que nós não deveríamos desprezar os mais pobres. Inclusive, Jesus disse aos discípulos, né, os pobres sempre tendes convosco, né, ensinando assim que sempre nós precisamos estar ajudando alguém. E frisar ao nosso aluno que essa ação por obras é consequência da salvação, mas não é condicional à salvação. Porque se a gente for ver, eles podem conviver, eles convivem com outras pessoas, com outras crenças, e algumas dessas crenças trazem como as obras, as ações, as atividades como sendo a essência da salvação. Ou você faz ou você não é salvo. E, na verdade, o Evangelho nos mostra o contrário. Isso, as ações, as boas obras, é consequência da nossa salvação. Para a gente fazer uma boa ação, digna, verdadeira, coerente, só é possível se a gente primeiro for salvo. Porque senão a gente vai estar fazendo uma boa ação em troca da salvação, em troca de algo. Então, não é uma boa ação para o próximo, não é pelo próximo, é por você. Mas quando somos salvos, nós que somos salvos, na verdade, fazemos na real intenção. A gente vai ajudar o nosso próximo por amor a ele, porque fomos ajudados, não é em troca. É pelo contrário, é porque já recebemos que nós vamos ajudar. Então, o aluno ele tem que diferenciar esse ponto, que é crucial. A motivação do nosso coração implica na nossa vida espiritual. O porquê de fazermos as coisas, o porquê de irmos para a igreja, o porquê de ajudarmos o nosso próximo. É importante, porque reflete o que está dentro dele. Quanto mais ele aprender sobre Deus, sobre quem ele é, desde a sua salvação, melhor vão ser suas ações. E melhores vão ser as suas motivações. Porque Deus se importa com o que está dentro dele. E essas lições da EBD, elas vêm trabalhando muito isso conosco, motivações. Porque no fim das contas, a gente for ver a lição, o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. É a nossa motivação. O que ele fez por nós é o que nos motiva a fazer pelo reino, trabalhar pelo reino.
trazendo esse princípio do Antigo Testamento, né, o povo de Israel deveria ajudar, porque eles também foram ajudados, eles foram peregrinos, eles foram estrangeiros, então eles deveriam tratar os outros como Deus os tratou, como Deus fez com que as nações os abençoassem, e assim eles deveriam ajudar os carentes, os necessitados, né? E, inclusive, o dízimo, eles deveriam, de tempos em tempos, ir pegar o dízimo e doar para pessoas, aqueles que estivessem necessitados, na própria plantação, né? Deixar partes do terreno onde eles estavam plantando para as pessoas necessitadas. Se caísse ali alguma espiga, alguma coisa, deixe lá, porque alguém vai pegar. A gente vê isso, por exemplo, no caso de Ruth, né? Ruth vai para a cega e os homens vão apanhando e vai caindo e ela vai pegando lá o que vai caindo no chão dos trabalhadores, e assim ela vai trabalhando para o seu sustento, né? Já que Ruth era viúva. Então, a gente vê aí o princípio da generosidade, da ajuda àqueles que estão necessitados. E na nova aliança, nós temos justamente essa necessidade de nós não fecharmos os olhos para essas pessoas que são carentes. E como você muito bem disse, Milka, não como uma forma de alcançar a salvação, porque a salvação não vem pelas obras. E Paulo é muito claro ao dizer isso, que é para que ninguém se glorie. A tendência nossa como homem é se gloriar. E aí é mostrar que a gente tem, que a gente pode. Alguém faz uma ação, aí bota lá uma foto e diz, olha aqui, eu entreguei 50 cestas básicas. Eu fiz um instituto para ajudar os pobres. A tendência humana é se gloriar. Mas é por isso mesmo que a salvação é pela graça, né? Por intermédio da fé. E a fé em Cristo, e não pelas obras. E aí nós vamos fazer as obras demonstrando que um dia nós somos alcançados pela graça de Deus e por intermédio da fé em Cristo Jesus. E aí a gente tem um exemplo supremo, um exemplo máximo dessa ajuda às pessoas através de ações, que foi Jesus Cristo. Isso mesmo. Jesus Cristo, ele vem para a Terra para perdoar os nossos pecados, né? A gente bate muito nessa tecla com os nossos alunos. Desde criança, a gente explica o plano da salvação. Mas Cristo, ele vem, quando ele chega aqui, ele cresce e começa o seu ministério, ele vai exercer o seu ministério curando, ele vai exercer multiplicando o pão, ele vai ajudar aqueles que estão próximos, ele se enche de compaixão. Por diversas passagens, a gente vê Jesus dizendo que ele moveu-se de íntima compaixão. Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, por exemplo. Ela tinha perdido o seu sustento, o seu chão. Já era viúva. Tinha um filho, o filho morreu. Ela não tinha mais o filho, então aquela parte emocional, a perda de como mãe. E também a sua provisão tinha sido devastada, acabada. Porque seria ele a sua esperança, ela não tinha mais. E Jesus, quando vê aquilo, ainda no início da cidade, ele tem compaixão daquela mulher e vai lá e ressuscita o seu filho. Jesus curou, Jesus viu a multidão também, enquanto ele pregava, e no final ele disse, olha, temos que dar de comer. Os discípulos, não, Jesus despede e manda eles para casa para que eles procurem se virar, em outras palavras. Deixa eles irem comprar pão, enfim, Jesus, não. A gente vai alimentar eles. E aí, com 5 pães, 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças, fora mulheres. Jesus, ele se preocupava. Ele levava a vida espiritual, ele é o responsável pela nossa salvação, mas ele também se preocupou com o físico, ele curou, ele ressuscitou, ele multiplicou o alimento, ele deu o exemplo do que nós devemos fazer. Muito bem, então Jesus, ele exerceu esse ministério, né, muito profílico, e numa região onde havia muitos problemas, né, problemas sociais, econômicos, pessoas que viviam na extrema pobreza e que conviviam com muitos problemas, problemas físicos, espirituais, né, pessoas que não tinham o que comer. E Jesus, quando inicia seu ministério, por exemplo, na Galileia, após algumas situações, até ser rejeitado em alguns lugares, mas passeia pelos vilarejos, né, pelas pequenas cidades, e ele encontra ali muitas pessoas carentes.
carentes espiritualmente falando, mas também carentes fisicamente, carentes de pão, carentes de curas, carentes de serem libertos, né, uma questão espiritual muito forte, e ele sempre teve essa preocupação de, primeiramente, pregar o evangelho, porque essa foi a missão primordial dele. A gente não pode ter um Jesus como um líder político, como apenas um milagreiro, que era, às vezes alguém entende dessa forma, né, Jesus como um milagreiro, como alguém que veio só para curar, mas Jesus com a missão primordial de pregar o evangelho, mas este evangelho pleno, né, o evangelho da mensagem, a mensagem de salvação, do reino de Deus chegando, mas também um Jesus deste amor de Deus em ação, chegando aonde o homem necessitava. Ele atendia o ser humano em todas as suas áreas, né? Ele chegou em todas as áreas da humanidade. Aquela que o homem precisasse, ele iria ali e ajudava e resolvia o problema da humanidade. E pós-Cristo, Jesus Cristo, ele vem, ele passa, ele sobe aos céus. E a igreja, ela não deixa esse exemplo de lado, né? A igreja primitiva, ela segue o exemplo de Cristo, até porque eles tinham muito firmes, muito viva a certeza de que Jesus Cristo poderia voltar a qualquer momento. Então, eles se reuniam e colocavam em prática esse amor ao próximo. Então, o que tinham, eles dividiam de forma voluntária. Não era uma obrigação imposta pelos apóstolos, mas eles entendiam que o outro era o seu irmão, era o seu próximo, e ali eles compartilhavam seus bens, compartilhavam o pão, e eles cresciam em fé, cresciam em união, e compartilhavam aquilo que tinham, de uma forma que não deixasse o outro perecer, padecer, por não ter o que comer, não ter o que vestir, e eles faziam isso de forma voluntária. Não era obrigação, era realmente voluntário. Exatamente. Há um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, que fala do ministério de Jesus, e diz que Jesus percorria a Galileia, toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, ou seja, aqui um primeiro aspecto do ministério de Jesus, que era o ensino, pregando o evangelho do reino, segundo, e curando todas as enfermidades e moléstias dentro do povo. Então, nós vemos o ministério de Jesus, um ministério completo, ministério de ensino, pregação, mas também um ministério de curas. E aqui a gente pode citar vários exemplos, né, de pessoas que foram alcançadas pela graça de Cristo e que ali Jesus transformou através de uma cura, de um milagre, aquela pessoa e se tornou um seguidor de Cristo, porque entendeu também a mensagem que Jesus estava falando. E nós precisamos, não é assim como Cristo, colocarmos isso em ação. É por isso que o irmão de Jesus, né, Tiago, ele na sua epístola, no capítulo 2, versículo 14 em diante, ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que existe uma necessidade da nossa fé, que é expressa através das nossas palavras, através das nossas ações, ela ser materializada, né, em determinadas situações de pessoas que têm essa necessidade. Há um exemplo também que o apóstolo Paulo cita na carta aos Romanos, ele vai fazer uma coleta, uma oferta, e ele diz então que aqueles que foram dignos de receber a mensagem espiritual também deveriam receber o material. Então, o evangelho deveria ser também este evangelho de ajuda, de amor, e Paulo fez isso de levantar ofertas para ajudar determinadas igrejas que estavam necessitando, porque
ele cobra até os coríntios, que tiveram a vontade, começaram, mas não terminaram. Ele disse, olha, vocês precisam completar esta obra, porque há uma necessidade. E Deus ama aquele que dá, e é aquele que dá com alegria. Fazendo assim o papel social da verdadeira religião, não é? Tiago, ele faz essa distinção. Mas também diz que esses dois papéis se complementam. Ele diz, olha, a verdadeira religião para com Deus é esta, guardar-se das corrupções do mundo, né? Então é a parte espiritual, é o dever nosso como cristão, mas também ajudar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, o papel espiritual, a piedade, mas também o papel material de ajudar aqueles que estão necessitando. Mesmo. E a gente tem na nossa igreja ações que nos levam a fazer isso, como a campanha do quilo, por exemplo. Mas quantas vezes a gente deixa de lado, né? Às vezes, mas é só 1 quilo, mas esse quilo ajuda muito. Um pacote de cuscuz, um pacote de feijão, um pacote de arroz. Você está ajudando um irmão que precisa, você está ajudando alguém que precisa, você está colocando em prática o amor de Deus em sua vida e o amor ao próximo. Às vezes a gente fica, o que é que eu vou ajudar? Como é que eu vou ajudar? Em nossas próprias igrejas, nas nossas congregações, temos ações e muitas vezes nós não participamos dessas ações. Você pode ajudar com sua profissão, talvez você possa se dar de saúde e possa fazer uma consulta com algum irmão, você da área do direito, você pode dar uma orientação. Existem várias formas de ajudar. Às vezes aquele irmão, aquela pessoa, até mesmo um não crente, que a ajuda não é só para o crente, é para o crente e para o não crente. Precisa de algo que não é o alimento em si. Às vezes é uma orientação. Às vezes você pode explicar. Eu sou da área de saúde, a gente tem a rede de assistência. Muitas vezes as pessoas não sabem o que tem na rede, mas eu sei. Eu posso chegar sabendo que aquele outro precisa daquele serviço e explicar como faz. Isso é ação. Isso é ajudar. E amor próximo. Então, a gente tem sempre como estar compartilhando o amor de Deus através de nossas ações. E a igreja primitiva, ela fez muito isso, né? Quando a gente abre o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos no capítulo 2, né, que eles partilhavam, não é? Aquilo que tinham. O versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? E que eles eram unânimes e partindo o pão comiam juntos. Existia uma preocupação dos irmãos da igreja primitiva de ajudar uns aos outros. E aí vem aquele episódio de Ananias e Safira, né? Onde eles tentam ludibriar os apóstolos, né? E quando na verdade eles estavam tentando ludibriar Deus, né? O Espírito Santo. E Pedro diz assim, olha, por que vocês fizeram isso? Se você vendesse e não quisesse doar, era problema seu, não tinha nenhum problema. Mas você mentiu para dizer que tinha vendido por um valor e era outro. Ou seja, não era algo obrigatório, impositivo na igreja primitiva. Mas era algo que aqueles cristãos tinham muito vivo na memória, como você muito bem disse, do que Jesus tinha feito, então eles se sentiam compungidos a fazer. Então, quando eles viam algum irmão em necessidade, eles prontamente ajudavam aquela pessoa, né? E eles iam e doavam e partilhavam as suas posses, olhando para o passado, para o que Cristo tinha feito por eles, mas também olhando para o futuro, porque eles já estavam aguardando o retorno de Cristo. Então, para eles ter os bens aqui era algo passageiro, não importava. Eles queriam mesmo era estar novamente com Jesus. Isso mesmo. A gente vê que quanto mais próximo de Deus e mais viva está a nossa esperança em Cristo, menos orgulhosos nós somos. Porque, no geral, a igreja primitiva, por eles terem vivo a esperança na volta de Cristo, uma volta que poderia ser a qualquer momento, e eles realmente esperavam para o momento próximo, né? Como a gente, que muitas vezes a gente diz, Jesus vai voltar. Aí, assim, esse voltar depois que eu tiver meus netos, meus bisnetos. Mas não, eles esperavam para aquele momento
Então, eles não tinham apego material. Não é que eles não quisessem crescer, se desenvolver financeiramente, serem prósperos, mas era que aquilo ali, a prosperidade material, não era o mais importante da vida deles, porque eles sabiam que se eles tivessem a prosperidade, amém, glória a Deus, mas vinha de Deus e aquilo iria abençoar o outro irmão. E mais importante do que isso, era o que eles iriam ter lá no céu. Então, quanto mais próximo a gente tem, mais apagada a gente é. Se a gente luta por conta do orgulho, do nosso ego, qual a maneira de lutarmos contra isso? É se aproximando de Cristo. E aí, pegando Ananias e Safira, né? Barnabé, ele tinha vendido uma propriedade e deu aos apóstolos. Logo em seguida, Ananias e Safira, como os textos assim, eles viram o que Barnabé fez, viram o reconhecimento, porque os apóstolos reconheceram a bondade de Barnabé, eles não quiseram enaltecer Barnabé, mas deram ele como um exemplo, e isso é louvável. Só que Ananias e Safira, no coração deles, geraram uma motivação errada. Eles foram atrás de ter um reconhecimento. Não foram, entregaram a quantia para ajudar, para abençoar os irmãos, mas foram atrás de reconhecimento. Eles poderiam não vender, como José disse, ou vender e não dar o dinheiro, era voluntário, mas eles vendem, ficam com parte do dinheiro e levam a outra parte simplesmente porque eles queriam reconhecimento. Inclusive, eles poderiam ter levado uma parte do dinheiro e ter dito, a gente vendeu por tanto, mas estamos ofertando só esse valor. Era voluntário, era uma oferta, mas eles queriam o reconhecimento de que venderam e deram todo o valor da propriedade para a comunidade, para a igreja. E aí, o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. Deu discernimento aos apóstolos e Deus, ele sabia, Deus não aceita mentira na sua casa. E aí vem as consequências, né? Por isso que a gente vê que a motivação é muito importante. Não é só ir ali e ofertar. Não é só ir ali e levar um alimento e uma roupa. É o que move você a fazer isso. Quando a gente for prestar contas diante de Deus, Deus não vai ver, ele foi bonzinho porque ele fez isso. Mas ele vai ver por que você fez isso. Você fez pela recompensa aqui? Se foi pela recompensa aqui, nós já tivemos a nossa recompensa. O reconhecimento do próximo, se essa era a ideia, se essa era a intenção, já foi. Agora, quando a gente faz isso por amor, Deus é quem nos recompensa. Então, a gente tem que ter muita certeza, ter muito cuidado em qual é a motivação do nosso coração, porque é algo muito sério. E passar isso para nosso aluno, que não é porque é adolescente, que ele não tem responsabilidade sobre as suas ações. Eles já sabem discernir o certo e o errado, já sabem quem é Cristo. Então, eles precisam entender que a motivação deles importa e ter responsabilidade sobre as motivações e sobre as ações. Isso mesmo, e é muito importante isso, a motivação, né? Por que nós estamos fazendo? E quando a gente lê a história de Barnabé, nós vamos ver que o caráter de Barnabé era um caráter santo, né? Um caráter cristão. E o texto nos diz que ele era um homem de fé, né? Era um homem corajador, e aí era um homem de bem, né? E é tanto que futuramente a igreja vai escolher Barnabé como aquele que iria iniciar de forma organizada o trabalho em Antioquia, que foi a grande igreja ali gentílica, que foi iniciada por meio dos judeus dispersos, e uma grande porta missionária. E quem a igreja vai escolher para iniciar aquele trabalho? Barnabé. Né? E por muitas vezes o nome de Barnabé vem primeiro do que o de Paulo, até que chega a hora de Paulo chegar ao topo, vamos dizer assim, mas até lá, Barnabé é o nome da igreja, porque foi ele que os apóstolos escolheram para liderar aquela missão. Né? Era um homem usado por Deus, porque tinha um caráter justo, um caráter cristão, e Lucas faz muito essa comparação, essa diferença entre Barnabé e Ananias e Safira, porque ele coloca Barnabé no versículo 36 e 37, e ele começa na nossa Bíblia, né, com capítulos e versículos, nós vemos que no versículo 1 do capítulo 5, Lucas ele inicia com uma
uma conjunção adversativa. Ele diz, mas, ou seja, ele está colocando em contraposição a atitude de Barnabé e agora a atitude de quem? De Ananias e Safira. É como se estivesse, olha, Barnabé era um homem crente, por isso mesmo, motivado pelo amor aos irmãos, ele vai e ajuda o próximo. Porém, tinha um casal que tinha a motivação errada. E eles queriam um reconhecimento, queriam a bênção, mas sem fazer a atitude certa. E aí Lucas vai trazer essa comparação entre esses personagens, mostrando a motivação de cada um e as consequências disso, né? O que aconteceu com Barnabé? Foi um homem abençoado, um homem que liderou viagem missionária, que foi, vamos dizer assim, um grande incentivador de Paulo, porque foi Barnabé que foi pinçar Paulo lá, que estava escondido, apresentar os apóstolos, né? Foi ele que iniciou o trabalho em Antioquia, foi na primeira viagem missionária, pregou o evangelho, discipulou os irmãos, e qual foi o fim de Ananias e Safira? Foi um fim trágico, morreram, né? Um juízo de Deus de forma severa mesmo sobre eles, porque eles tentaram mentir ao Espírito Santo, como Pedro muito bem declara, inclusive reafirmando, não é? Para aqueles que dizem que o Espírito Santo não é Deus, ele diz aqui muito claramente, Pedro, que ele estava tentando mentir ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, sendo que ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, porque ele é Deus. Nós vemos aqui uma clara reafirmação da divindade do Espírito Santo. E assim vemos temos uma visão da realidade dessas pessoas, de Barnabé e desse casal, Ananias e Safira. Então, que nós possamos ser como Barnabé, não é? Homens de bem, que ajudam, que cooperam, aqueles que estão necessitados. Professora Milka, suas palavras de conclusão desta lição, o que os professores podem trazer para os seus alunos neste domingo, nessa lição tão importante? Bem, então, eu repito, eu acho que dessa lição que a gente tem que tirar é que Jesus é o nosso maior exemplo. Se a gente tiver que escolher um ponto para deixar claro para o nosso aluno, é que Jesus é o nosso maior exemplo. Ele fez diferença onde estava, ele fez diferença em suas ações, ele fez diferença em amor. Então, ele é o nosso exemplo. E para a gente fazer como ele fez, a motivação do nosso coração deve estar no lugar certo, que é em Deus. E para estar no lugar certo, é necessário uma vida de comunhão com Deus, né? Então, se a gente conseguir trazer essa mensagem ao nosso aluno nesta lição, vamos ter cumprido com o nosso objetivo. A gente vai ter conseguido, dessa forma, abarcar os 3 pontos, os 3 objetivos da lição. Então, professor, ajude o seu aluno, dê exemplos, orientações de como eles podem estar ajudando ao próximo, dentro da igreja, fora da igreja, esteja aberto a ouvir suas experiências, até mesmo suas frustrações. Talvez eles tenham tentado ajudar alguém deu um não, às vezes acontece. A gente vai ajudar alguém e alguém, não quero não. Explica a ele como deve agir nessas situações e que Deus abençoe a sua aula, a sua vida, que seja uma bênção para você e para os seus alunos. Muito bem, também que sua aula, professor, seja uma aula abençoada, procure colocar em prática, né, os pontos que foram aqui abordados. É claro que não dá para esgotarmos aqui o conteúdo da lição, né, o poço é bastante fundo, né, e nós não temos condições de extrair tudo que há nele. Então, procure outros recursos também, livros, leia bastante a Bíblia, procure exemplos bíblicos para que os nossos alunos saiam enriquecidos através do conhecimento da palavra de Deus. Bom, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.